Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês no nosso projeto. E hoje eu estou muito feliz, né? Como sempre, eu estou feliz porque eu falo com os meus amigos, né? E hoje eu tenho um grande amigo aqui, o Rodrigo. Rô, obrigada, viu, porque você aceitou meu convite. Eu que agradeço, Lilian, é um privilégio estar com você, participando agora desse canal, né? E que Deus abençoe muito sua vida através desse canal e que muitas vidas sejam abençoadas também através desse instrumento que Deus está colocando no seu coração. Amém. Obrigada, querido. Então, eu vou te fazer a perguntinha que é o nome do nosso canal, né? Por que que você convidou Jesus para entrar na sua vida? Então, conta um pouquinho, né, o que estava acontecendo antes, as mudanças posteriores, né? E fica à vontade, compartilhe o que está no seu coração. Legal. Bom, Lilian, eu vou contar um pouquinho para você, então, pegando aí desde a minha infância, passando pela adolescência, e aí entrando um pouquinho aí também dentro da minha mocidade, no período em que eu vivi antes de eu me casar. E aí eu queria contar um pouquinho para você quais experiências eu tive com Deus durante esses períodos da minha vida. Legal. Tá? Então, começando pela infância, né, olhando para trás, Lilian, já há muito tempo atrás, né, eu me recordo na minha infância de que as minhas primeiras experiências com Deus foram através da minha mãe, né? Então a minha mãe ela tinha o hábito de todos os sábados ir na igreja, né? Então eu a acompanhava, né? Então ela, né, acabava me levando aí no colo dela, né, para a igreja. Então todos os sábados eu ia à missa com ela, Tá. né? E hoje assim lembrando daquele momento, né, eu vejo que Deus ele estava construindo já desde aquele momento, desde quando eu era pequenininho, né? Não lembro exatamente que idade que eu tinha ali, mas ele já estava construindo alguma coisa dentro de mim, dentro do meu coração. Né? E duas coisas que eu tenho certeza que ali, vamos dizer assim, naquilo que ele estava iniciando, né? Aquilo que ele estava construindo na minha vida, era o temor e o respeito a Deus. Certo. Né? Então eu vejo que Deus começou a construir isso na minha vida ali desde a minha infância. Tá? Bom, aí o tempo passou, né? E aí eu cheguei aos meus 11 anos, aí eu lembro bem a minha idade, né? Porque naquele momento, Lilian, eu diria que eu passei pela minha primeira crise, que talvez tenha sido provavelmente a maior crise, né? O maior desafio, vamos dizer assim, que eu enfrentei na minha vida, né? Que foi o momento da separação dos meus pais, Puxa tá? vida. E é interessante, Lilian, porque eu lembro que há muito tempo se fala isso e até hoje a gente ouve isso, né? Muitas pessoas falando, né? E eu lembro que algumas pessoas falaram isso para mim naquele momento que a separação era algo normal, né? Que algo, né? Isso acontece com muitas pessoas, que eu ia tirar de letra, né? Que só que assim, para mim naquele momento, Lilian, né? Com 11 anos não foi nada normal. Imagino. Então, o que eu sinto hoje é que eu fiquei sem chão naquele momento, né? Da separação. E eu recordo assim, eu tenho uma lembrança muito forte, como se fosse hoje, né, que o dia que meu pai definitivamente saiu de casa, né, em função da separação, eu senti muito medo daquela situação, né, e aí eu senti uma vontade naquele momento, eu lembro que era o fim do dia, muito forte de chorar, né, só que assim, eu não queria que ninguém visse Claro. eu chorando, né, e aí o que que eu fiz, né, lá eu morava num apartamento, tinha uma varanda no apartamento, e aí eu fui sozinho ali, eu abri a porta da varanda e fiquei ali no escuro mesmo, fiquei quietinho ali na varanda e comecei a chorar, sem chorar assim bastante, sabe? E é interessante, Lilian, porque assim, hoje a gente já tem uma certa maturidade, né? E a gente sabe que Deus ele fala de muitas formas. Claro. E a principal delas, na verdade, é através da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Mas Deus fala também através de pessoas, né? Através de muitas formas. Sim. E uma das formas que Deus falou comigo algumas vezes, né, que é muito interessante, foi através do vento. Do vento. Olha. E,
E naquele momento, Lili, eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali na varanda chorando, né, sozinho, no escuro. E aí eu lembro que assim começou a soprar um vento muito forte naquela varanda. Era um vento tão forte que parecia que aquele vento começava a me carregar, sabe? E hoje eu vejo que naquele momento Deus estava me carregando nos braços dele, no colo dele. E de alguma forma que eu não consigo explicar, Deus falou para mim naquele momento que ele seria o meu pai, né? E de alguma forma assim que eu não consigo explicar também, aquilo naquele momento consolou meu coração, confortou meu coração, né? Daí eu parei de chorar, né? Limpei as lágrimas e aí entrei para dentro de casa e a vida seguiu, né? E aí eu cheguei aos 14 anos, né? Passaram alguns anos. Quando eu tinha 14 anos, Lilian, né? A adolescência, você sabe que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, né? E muitas coisas, né? Na parte física, né? Na parte química da pessoa muda. E naquele momento eu lembro que eu cheguei assim no ápice do meu ódio, assim, da minha rebeldia, né? Tanto que naquele momento eu já estava há 2 anos sem ter um contato com meu pai, né? E aí naquele momento Deus ele veio, né? E passou novamente pela minha vida. Foi através de um convite que eu recebi, né? De participar de um acampamento de crianças e adolescentes lá no ABB, né? O ABB é o acampamento bíblico Betel, que fica em Sousas, aqui é um distrito de Campinas, né? E foi através de uma amiga da minha tia de São Paulo, né, que convidou, e aí foram meus primos, eu lembro que foi um monte de criança, adolescente e tal, e eu fui junto, né? Vamos lá, né? Claro. Jogar futebol, vamos se divertir e tal, né? Legal. E ali naquele acampamento, Lilian, Deus tocou a minha vida pela primeira vez. E naquele acampamento eu aceitei a Jesus. Né? E eu lembro assim de um momento muito marcante naquele dia que eu aceitei Jesus, né? No final do dia nós estávamos na fila do refeitório, né? Você já teve muitos acampamentos, né, Lili? Aquela fila interminável que você morrendo de fome não chega a sua vez, né? E eu ali na fila esperando, né? E aí veio uma jovem falar comigo, Lili, mas assim eu nunca tinha visto aquela, né? Eu não sabia o nome dela, né? Eu não sabia nada dela. E ela falou meu nome, ela falou: "Oi, Rodrigo, tudo bem?" Falei, nossa, mãe, como que ela me conhece, né? E aí ela me falou, não, eu sou da cozinha, né, do acampamento, eu estou ajudando na cozinha, a preparar comida e tal. E aí, né, Lili, a gente hoje sabe que no acampamento lá, o pessoal que está por trás, eles falam de tudo, né? Principalmente de quem aceitou Jesus naquele dia. Verdade. E aí ela veio falar para mim assim, Rodrigo, eu fiquei muito feliz em saber que você fez isso. E aí ela falou para mim o seguinte, provavelmente a gente não, depois desse acampamento, a gente não vai mais se ver. Mas eu tenho a certeza que eu vou te encontrar no céu. Aleluia. E aí, Lilian, eu realmente, depois daquele acampamento, eu nunca mais encontrei aquela jovem, aquela moça. Né? Mas eu tenho a certeza de que um dia eu vou encontrar ela novamente. Com certeza. Né? Bom, e aí acabou o acampamento, né? E aí eu voltei, a partir daquele momento eu voltei a ter contato com o meu pai, né? A minha família, ela não frequentava, né, naquele momento ainda uma igreja evangélica, né? Eu ainda continuei a ter algum contato com aquele pessoal do acampamento, né, por algum tempo. Eu lembro que até eles vinham me buscar em casa, né? Eu não dirigia, não tinha carro, nada. E eles vinham me buscar para participar das reuniões deles de fim de semana, e eu gostava de participar porque eu gostava das músicas. Uau. E aí eu lembro que eu pedia no final, toca aquela música, toca aquela, e eles tocavam e eles ficavam alegres com aquilo, sabe? Eles viam meu ânimo com aquilo, né? Só que daí acabou passando, né? Como eu te falei, né? Como a minha família, né, ainda não participava de uma igreja evangélica, daí acabou passando tudo aquilo. E aí o tempo passou também, né? E aí, aos 20 anos, eu conheci a Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno Central. Só que naquele momento, Lilian, eu estava vivendo um momento, vamos dizer assim, de muita confusão espiritual dentro de mim, né? Tanto que um domingo eu ia ao culto e outro domingo eu ia à missa. Então, assim, eu ficava, né, variando entre o culto e a missa, né? E eu permaneci dessa forma
durante algum tempo. Por quê? Porque eu ainda tinha uma certa confusão espiritual ainda dentro de mim, né? E aí, naquele momento, Lilian, eu comecei também a frequentar as vigílias dos jovens da Nazareno Central. Essas vigílias, eu lembro que elas aconteciam toda sexta-feira no Manaim. Então, foi a primeira vez aos 20 anos que eu tive no Manaim, né? E naquele momento, Lilian, eu achava, tá, que era impossível para mim, ou mesmo para qualquer jovem, manter-se puro. E aí, falando assim de pureza sexual. Certo. Tá? Eu achava assim, a minha ideia, né, era que era impossível, né, para um jovem manter-se puro sexualmente. E aí, na medida que eu comecei a ter contato com aqueles jovens, que eram jovens iguais a mim, na mesma idade, né, e buscando a Deus, né, através das vigílias, eu comecei a comparar a minha vida com aqueles jovens. Né? E aí, Deus quebrou um paradigma na minha vida naquele momento, e Ele me mostrou que era possível para um jovem como eu ter uma vida pura. Né? Ou seja, era possível. E aí Deus começou a quebrar alguns paradigmas na minha vida, né, através daquelas experiências. Bom, e aí o tempo passou novamente, Lilian, e aos 24 anos eu fui convidado por um primo meu, né, a participar de um acampamento de carnaval em Serra Negra, né, da Igreja do Nazareno. Né, eu aceitei o convite, eu falei, não, vamos se divertir, né? Claro. Vamos lá para o acampamento, né? Vamos nadar, vamos jogar bola, vamos conhecer pessoas, né? Vamos se divertir, né? Bom, Lilian, aí, nesse acampamento, Deus me colocou na parede. Né? E aí, nesse acampamento, eu tive, vamos dizer assim, o meu segundo encontro com Deus, meu segundo contato com Deus. Né? E nesse acampamento, Deus me falou duas coisas. Primeiro, você se esqueceu de mim, mas eu não esqueci de você. Lembra que eu aceitei a Jesus com 14 anos, né? Tive aquele encontro com Deus. O tempo passou, né? Acabei não seguindo, né, aquele caminho. E aí Deus falou, não, mas eu não me esqueci de você. Né? Glória a Deus. E a segunda coisa que Deus me falou naquele momento, Lilian, foi o seguinte, que eu deveria tomar uma decisão naquele momento. Ou eu seria quente, ou eu seria frio. Ele não me aceitaria mais sendo uma pessoa morna. E aí ele me falou, se você for morno, eu estou prestes a vomitar você na minha boca. Uau. Né? Então, naquele momento, eu entendi a mensagem. Né? E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu decido ser quente. Só que eu falei para Deus, falei, Senhor, eu quero ser quente, eu decido ser quente, só que eu sou um escravo do pecado. Eu não consigo ser quente por mim mesmo. Né? Então, a partir daquele momento, eu notei que eu precisava de libertação dos meus pecados. E aí passou aquele acampamento, né? E aí eu comecei a orar a partir daquele momento, Lilian, pedindo a Deus por libertação, né? Também a partir daquele momento eu comecei a frequentar os cultos, né? Somente os cultos. Eu não fiquei naquele, né? naquele vai e vem, vamos dizer assim. E eu comecei somente a participar dos cultos, né, da Igreja do Nazareno. E comecei a orar por libertação, né? Eu tinha, na verdade, dois pecados que me escravizavam naquele momento. O primeiro era, como eu comentei, a impureza sexual, e o segundo, a bebida, as bebidas alcoólicas também. Tanto que, assim, eu lembro que eu começava a beber na quarta-feira e parava no domingo. Não que eu fosse, assim, uma pessoa que caía pelas beiradas, nada disso, mas eu não conseguia controlar aquilo. Entendeu? Bom, o tempo passou novamente, passou um ano, e olha eu novamente ali no acampamento de Carnaval de Serra Negra do ano seguinte. E aí, naquele acampamento, eu já com 25 anos, Lilian, ali foi onde eu desci as águas, né, naquele acampamento. Eu fui batizado, né, eu decidi, né, descer as águas, e ali eu notei que Deus me libertou dos meus pecados. Aleluia. Né? Aqueles pecados que me escravizavam. Verdadeiramente eu fui liberto,
né? Eu nunca mais, a partir daquele momento, ainda, né, jovem, nunca mais cedi a impureza sexual. E nunca mais, eu não vou dizer minha idade aqui, mas há mais de 20 anos, desde aquele momento, nunca mais entrou uma gota de álcool na minha boca. Graças a Deus. E eu posso testemunhar que isso faz muito bem para mim, Lilian, o fato de eu não beber há mais de 20 anos. Glória a Deus. Né? Não faz nenhuma falta e faz muito bem, na verdade, para mim. Tá? Ele me libertou, Lilian. Glória a Deus. E aí, passou mais um tempo, mais um ano, mais ou menos. E nesse período, Lilian, eu senti uma sede muito grande de Deus. Tanto que eu comecei a fazer seminário, eu participava, né, dos cultos, dos eventos, né? Então, assim, aquele primeiro amor, sabe aquela coisa maravilhosa com Deus, né? Sim, claro. Então, eu tinha uma sede muito grande de Deus. Né? E aí, eu comecei a participar dos ministérios, comecei a ajudar em ministérios, né? E aí eu fui convidado para um treinamento de líderes que aconteceu lá no acampamento de Serra Negra novamente, né? Aquele lugar para mim é um lugar assim que realmente eu tenho, é um lugar de encontro com Deus, né? Sim. E ali naquele treinamento que foi em Serra Negra, Lilian, novamente Deus me tocou, né? Novamente Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo ali foi o seguinte: Rodrigo, falta uma coisa só, você perdoar o seu pai. Né? Então Deus me tocou, né? Deus me ajudou, eu tomei a decisão de perdoar o meu pai. E hoje eu posso afirmar, Lilian, que o meu pai é o meu melhor amigo. Glória a Deus. Né? Então, e aí, né, depois vem outras histórias que depois, talvez numa outra oportunidade a gente conversa, mas aí eu me casei com a Jerusa, depois veio o Pedro, veio a Giovana, né? E Deus continua fazendo ainda muitas coisas. Nossa, Rodrigo, que bênção, que bênção. A gente percebe essa progressão, né? E como Deus foi te atraindo, né? Mesmo você pequeno, sem entender, o Senhor já estava te atraindo. E o Senhor te deu, assim, algum versículo bíblico, passagem bíblica, alguma coisa que você traz com você até hoje, né? Que foi importante para você nesses momentos? Sim, Lilia, eu tenho alguns versículos no meu coração, né, que são frutos de experiências com Deus, né? Então Deus, como eu te falei, ele fala muito através da Bíblia, né? Claro. E esses versículos, eles marcam a gente. Mas de tudo isso que eu te contei, tem dois versículos que demonstram aquilo que Deus fez na minha vida. Certo. Tá? Um deles está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Na segunda parte do versículo, fala assim: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Tem uma outra versão da Bíblia que fala: eu estarei todos os dias com vocês. Então, assim, eu notei isso, sabe? Que Deus, ele foi meu pai todos os dias, e ele continua sendo meu pai todos os dias. Glória a Deus. Né? E um outro versículo também que marca, vamos dizer assim, esse tempo da minha vida, João 8,36, que o próprio Jesus fala: depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. E isso, Lilian, é verdadeiro. Não só na minha vida, mas de muitas pessoas que foram libertas do pecado. Verdade. Jesus, ele verdadeiramente liberta da escravidão do pecado. E eu dou glória a Deus por isso na minha vida. Glória a Deus. Nossa, coisa boa. Esse versículo, né, esse último, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Infelizmente, muitas pessoas o utilizam assim até de uma forma de brincadeira, né? E muitas pessoas não entendem o poder que a palavra tem, porque é a palavra de Deus, né? E eu também vivo essa realidade, né? E obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigada por compartilhar. Agradeço. Que bênção ver, de novo, eu estou pensando nisso, né? Como o Senhor te atraiu, né? Com uma palavra... Impressionante. Assim, Lilian, e o interessante é que, sim, não foi por mim mesmo. Deus realmente, ele me atraiu, né? E ele fez a obra. Por mim mesmo, eu não conseguiria fazer a obra na minha vida. E ele foi te conduzindo. É muito lindo ver, né, como o Senhor, ele faz
coisas lindas em nós, como Ele trabalha em nós, como Ele nos ama, né? E porque Ele nos ama, Ele não vai permitir que nós fiquemos da mesma forma. Eu achei muito legal quando você falou, né? Que Deus te deu... Não, essa é a minha palavra, mas Deus te deu um ultimato, né? Deus te deu um ultimato. Um ultimato. E colocou na parede, literalmente. Exatamente, como a Que eu palavra deveria diz. tomar uma decisão, que eu não poderia mais postergar. Eu estava postergando essa decisão. Né? Eu não poderia mais postergar. E muitas pessoas não conhecem esse versículo, né? Muita gente pode ter pensado, nossa, vomitar, mas é Bíblia. O Senhor fala. Se a gente não se decide, fica com o pé num barco e o pé no outro, vamos dizer assim, né? O Senhor não aceita, né? E o ponto, Lilian, o que estava acontecendo comigo naquele momento é que eu queria estar na igreja e queria estar no mundo, então era morno. Então, isso é o pior, porque o que a palavra nos ensina é que nós devemos ser quentes ou frios. Né? O morno é pior porque ele acaba dando um mau testemunho. Né? É verdade, é verdade. Então, obrigada, muito obrigada por esse testemunho agradeço, e que o Senhor possa continuar te abençoando, te usando poderosamente, você, a Jerusa, as crianças que não são tão crianças. Tem um deles que já está maior do que eu, né? Mas para a gente é sempre criança, é sempre né? criança. Então que Deus continue abençoando vocês, viu? Muito mesmo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você também, Lilian, esse canal. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Um abraço aí para todos, tá bom? Fica na paz. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.